Meus amigos, no nosso bate-papo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre a nova taxação do Lula. Pois é, tá chegando aí uma nova taxação, o Lula agora vai taxar os fundos imobiliários, Fiagro, Fiinfra, e você vai me dizer, Josué, tudo bem, então quem está sendo taxado aqui é o mercado financeiro, logo o mercado financeiro que apoiou o Lula lá em 2022, na eleição contra o Bolsonaro, então eles que se virem com o Lula, eles que se lasquem com o Lula. Não, cara, calma, porque isso também impacta, infelizmente, diretamente na nossa mesa, e você vai entender como é que isso impacta na nossa mesa aqui no nosso bate-papo de hoje. Principalmente para aquelas pessoas que não querem depender da Previdência Social. O que isso significa? Tem muita gente que, cara, não acredita que a Previdência Social vai estar de pé daqui a 20, 30 anos. Eu, particularmente, não acredito que esteja de pé nos modelos que a gente tem hoje. Provavelmente isso vai ruir antes. Então significa que daqui a 20, 30 anos tem gente que não vai ter aí aposentadoria, cara. E pensando nisso, tem muita gente que trabalha, recebe o seu salário, é um funcionário público, é um CLT, enfim. Contribui para a Previdência Social obrigatoriamente, mas também separa uma graninha ali no final do mês para investir em outras questões no longo prazo, para quando se aposentarem não ter apenas aqui o dinheiro da Previdência, a aposentadoria da Previdência, ter aqui o dinheiro dos seus investimentos, recebendo dividendos todos os meses. E um dos principais mercados que essas pessoas olham como um mercado, entre aspas, previdenciário, são os fundos imobiliários, são os Fiagros, são os Fiinfras, principalmente porque não é cobrado imposto de renda em cima dos dividendos dos fundos imobiliários. E por que eles estão criando essa taxação, Josué? Principalmente porque o governo está precisando de dinheiro, obviamente, então ele vai buscar em vários lugares aonde ele vai tirar dinheiro da mão das pessoas e colocar para dentro do caixa deles, e essa brecha se abriu a partir da reforma tributária. Olha ela aí. Muita gente falou, Josué, não, mas a reforma tributária não vai criar mais impostos. Bom, tá aqui um exemplo claro que vai ser cobrado impostos em cima aqui dos investidores, mas não diretamente, indiretamente. Por isso que você precisa acompanhar todas as informações aqui no nosso bate-papo e entender como que isso tudo impacta diretamente na nossa mesa. Mas antes de entrar a fundo aqui no nosso bate-papo, eu vou fazer como eu faço sempre, vou pedir para você aqui, o seu like da confiança logo no início. Você que já conhece o nosso trabalho, sabe que a gente vai entregar um conteúdo show de bola, já deu o like antes mesmo do conteúdo começar, não é verdade? Agora, se você caiu de paraquedas aqui no nosso canal, então calma, aguarde e acompanhe o conteúdo até o final. Se você perceber que em algum momento esse conteúdo agregou algum valor para você, aí sim faz sentido você deixar o seu like e aproveite para se inscrever aqui no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações. Toda vez que a gente publicar um conteúdo novo, o YouTube vai te mandar uma notificação. Olha essa matéria que saiu aqui no portal Suno, que acabou de sair, é uma matéria fresquinha, tem algumas horas, eu já estou pegando aqui para trazer essas informações aqui para a gente entender o que está acontecendo. Fundos imobiliários e Fiagros podem ser taxados pelo governo. De jornal, que jornal é esse? Foi o Valor Econômico que trouxe essas informações. E aqui o Suno criou uma matéria em cima dessas informações do Valor Econômico. Tributação de fundos imobiliários pode impactar a aposentadoria de quase 3 milhões de brasileiros. De acordo com fontes que falaram à reportagem do Valor Econômico, uma minuta do texto da reforma tributária está em discussão no grupo de trabalho da Câmara dos Deputados e a expectativa é a de que o texto seja apresentado já nessa quarta-feira, dia 3 de julho de 2024. E como sempre, tem um benefício, eles precisam ter um álibi para eles apresentarem uma informação como essa. Você sabe muito bem como é que funciona, né? E qual é o álibi dos caras? No modelo a ser proposto agora na quarta-feira, o benefício da isenção do imposto de renda nos dividendos dos fundos imobiliários à pessoa física seria mantido, segundo as fontes. Então esse aqui é o álibi. Não, galera, a gente está criando esse imposto, mas a gente não vai taxar as pessoas físicas que estão investindo nesse fundo imobiliário. Será que é isso mesmo que vai acontecer? Eles não vão taxar as pessoas físicas? Eu tenho certeza que você sabe exatamente o que vai acontecer. E que taxação é essa, Josué? Que nova taxa é essa? Conforme o texto da reforma tributária, que já foi aprovado, que vai começar a ser implementado, que já está sendo implementado aos poucos, o que acontece? Existem dois impostos agora, que é o imposto dual, do IVA, né? Dentro do IVA tem dois impostos, que é o IBS e o CBS. O IBS, que é o Imposto de Bens e Serviços, que é o imposto estadual, e o CBS é a Contribuição de Bens e Serviços, que é o imposto federal. E os fundos imobiliários, que eram isentos desses impostos, a partir dessa reforma tributária, agora eles vão ter que ter essa taxação. E o governo já informou, não, galera, fiquem tranquilos, quem vai pagar essa taxa vai ser a empresa, vai ser o CNPJ, vai ser o fundo imobiliário. Então fica tranquilo que são somente os empresários que vão pagar esses impostos
Te lembra alguma coisa? Você lembra das compras internacionais, da taxação das compras internacionais? Não, pessoal, quem vai pagar esse imposto não é a pessoa física, não é quem está comprando o produto. São os empresários, é a China, são o pessoal do AliExpress, da Shein, eles que vão ter que pagar esse imposto. Quem é que está pagando o imposto hoje, hein? É você, sou eu. Então, cara, você já sabe muito bem o que vai acontecer no final das contas. Deixa eu te apresentar aqui uma continha básica, um papel de pão, só para você entender como que o governo vai implementar essa taxação nos fundos imobiliários. Presta atenção. Nessa continha aqui de papel de pão, a gente vai trazer aqui dois cenários. O cenário do jeito que está funcionando hoje, que não tem a taxação, e o segundo cenário, o cenário 2, é o cenário com a taxação aqui dos fundos imobiliários. Vamos lá, eu peguei um fundo imobiliário que eu invisto, que é o HGLG11, não é uma recomendação de investimentos, mas é um fundo logístico que vou colocar só números hipotéticos aqui, só para você ter uma ideia. Bom, o HGLG11, que é um fundo que investe em galpões logísticos, ele compra galpões, ele constrói galpões logísticos e ele aluga esse galpão para o Mercado Livre, para várias empresas de logísticas trabalharem, utilizarem esse galpão e o Mercado Livre vai pagar ali um aluguel para o HGLG. Suponhamos que as receitas do HGLG de aluguel, né, que ele recebe lá de aluguel, seja de 10 milhões de reais por mês. E as despesas do fundo imobiliário é de 1 milhão para manter aqui a operação rodando, para fazer novos investimentos, para guardar mais dinheiro, enfim, tem despesa aqui de 10% desses 10 milhões. Então sobra aqui um subtotal de 9 milhões de reais e o que ele faz com esse subtotal? Ele distribui para os seus acionistas. Então, ele vai pegar aqui, 9 milhões de reais de dividendos, né? Suponhamos que ele tem aqui 1 milhão de ações, então o valor de dividendos por ação, simples, né? R$9. Então, quem tem uma ação do HGLG, todo mês recebe R$9 de dividendos. E esses R$9, eles são isentos de imposto de renda. Beleza? Então, o acionista vai receber aqui os R$9 de dividendo. Então, se você tem 1.000 ações do HGLG, todo mês você vai receber R$9.000 isento de imposto de renda. Aonde é que o investidor paga imposto aqui? Ele vai pagar o imposto que vai estar aqui dentro das despesas, né? Mas quando o investidor vende a sua ação e tem alguma valorização de cota, né, vai vender tendo lucro, nesse lucro, aí sim o investidor ele paga o imposto de renda. Por exemplo, você comprou a ação da HGLG 11 por R$100 e ela valorizou e você vendeu por R$200. Vamos dar um exemplo. Nessa venda você está realizando um lucro e se esse lucro for acima de R$40 mil, você paga o imposto de renda. Agora, nos dividendos, o investidor, pessoa física que comprou essa cota, ele não paga nenhum tipo de imposto diretamente. E o governo Lula falou, não, a gente não vai cobrar o imposto dessa galera. Fiquem tranquilos, meus amigos. Quem vai pagar o imposto disso aqui é a empresa. É o HGLG11. Então, preste atenção nesse cenário 2, como que vai funcionar. Já no cenário 2, o mesmo HGLG tem aqui as suas receitas de 10 milhões de reais por mês. E agora, o que acontece? Entra a taxa do governo. E eles estão falando que vai ser uma taxa entre 10% e 20%, que eu duvido muito, eu vou te explicar o porquê que eu duvido. Mas vai entrar uma taxa aqui em cima do quê? Em cima da receita, diretamente lá em cima. De tudo que entra, a taxa vai ser entre 10, entre aspas, né, entre 10% e 20%. Vamos colocar uma taxinha aqui de 10%, baixinho. Então, R$1 milhão aqui, vai para o governo. E o fundo, obviamente, ele tem aqui as suas despesas. As despesas continuam, as mesmas despesas de R$1 milhão. Então, ele vai abater esse R$1 milhão aqui. O que sobra para ser dividido aqui para os investidores, hein? R$8 milhões. Pega esses R$8 milhões aqui em dividendos, separa entre as ações e cada ação vai ser agora de R$8 que ele vai distribuir para os seus acionistas. Ou seja, antes era R$9, agora R$8. Ou seja, simples, direto e rasteiro, pronto, o dinheiro já está no caixa do governo antes mesmo de entrar no bolso do investidor. É óbvio que não vai ser taxado o investidor diretamente, mas indiretamente, cara, é claro, né? Tá na cara o que vai acontecer aqui. Bom, e eles falaram que a taxação seria entre 10% e 20%. Por que eu não acredito que vai ser entre 10% e 20%? Porque o IBS, o CBS, o IVA do nosso país vai começar a partir de 27%, podendo ser até acima de 30%, segundo os especialistas. Então, por que ele vai taxar entre 10% e 20% os fundos imobiliários? Não faz sentido. Eles já vão chegar com a taxação normal do IVA, né? Ou seja, é o jogo aqui da reforma tributária. E você sabe muito bem como é que funciona o esquema deles, né? Eles falam que vão taxar, depois falam que não vão taxar, para depois, no final, acontecer o que a gente sabe que vai acontecer, que é realmente a taxação sendo executada. Porque eles já estão falando que não vai ter mais taxação. Foi só uma informação que eles soltaram, mas os fundos imobiliários, não, eles não serão taxados, como você pode ver nessa matéria aqui. Olha essa matéria que acabou de sair aqui no Poder 360,
Tributária não terá taxação de fiagro e fundos imobiliários. Será que não? Deputados de grupo de trabalho negam que haverá tributação sobre a renda nessa fase da reforma tributária. Opa, não terá tributação sobre a renda. Será que não vai ter tributação sobre a renda? Pelo menos também não nessa fase da reforma tributária. Será que em outra fase terá essa tributação também em cima da renda? Porque tributação vai ter, meu amigo. Nesse caso não vai ter na renda diretamente, mas vai ter a tributação lá em cima, como você viu aqui no número que eu trouxe aqui para você, né, nos cálculos. O deputado federal Cláudio Cajado concedeu uma entrevista agora, nessa segunda-feira, dia 1º de julho, ao lado de integrantes do GT da Tributária, que é o Grupo de Trabalho da Tributária. O deputado Reginaldo Lopes, PT, Minas Gerais, olha logo quem, PT, Minas Gerais, confirmou a informação. Nós não estamos tratando nada de renda. Obviamente, não vai ser taxada a renda, vai ser taxado o fundo imobiliário, que no caso a renda vai ser menor para quem é o investidor no final das contas. Então fica muito claro também para a gente aqui uma outra informação. Eles não estão taxando a renda nesse momento, mas no futuro eles vão trazer isso aqui à tona e também muito provavelmente vão taxar a renda de quem está recebendo dividendo dos fundos imobiliários também. É por isso que esse país não vai para frente, meu amigo. É muito imposto, é muita carga tributária, e principalmente no momento em que as pessoas mais pobres, né, estão entrando para aproveitar aquele mercado. Porque os fundos imobiliários, até alguns anos atrás, alguns poucos anos atrás, quem investia nisso eram grandes investidores. Na realidade, em ações de uma maneira geral, quem investia até um tempo atrás era quem tinha dinheiro. Hoje que o pobre está tendo a possibilidade de investir, de fazer o seu pé de meia, de não confiar na previdência social, para pensar na sua aposentadoria com as empresas privadas. E a partir do momento que as pessoas mais pobres estão entrando para investir nesse mercado, o governo fala, opa, que maravilha, hein? Então vamos taxar os mais pobres, não vamos deixar esse pessoal se proliferar, não vamos deixar eles ganhar dinheiro não, eles têm que depender da previdência. É muito claro esse movimento do governo, só não entende quem não quer. Eles querem que a gente coma na mãozinha deles. Esse é o jogo deles. É por isso que cada vez mais as pessoas mais ricas estão metendo o pé do nosso país e os investidores estrangeiros estão tirando o seu dinheiro aqui do nosso país, entendendo que essa galera que está tocando o nosso país, cara, não tem nenhum tipo de credibilidade. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Sem os investimentos do setor privado nos galpões logísticos, nas construções residenciais, né, nos prédios residenciais, nas lajes corporativas, nos escritórios, no mercado agrícola. Sem esses investimentos, a nossa economia estaria de mal a pior, meu amigo. A gente estaria na mão do governo, estaria dependendo do governo. Agora, será que esse é o jogo do governo? Para que tudo seja desenvolvido pelo Estado? Quando a gente tem um governo com a mentalidade de Estado grande, é isso que eles pretendem. Desestimular o setor privado para que cada vez mais as pessoas dependam do Estado para tudo. Dá uma olhada nessa publicação que a gente fez aqui há algumas horas dentro do nosso canal aqui no YouTube. Olha só essa informação. Desde 2022, o ano da vitória do Lula, mais de 10 mil milionários brasileiros entregaram a declaração de saída definitiva do país para a Receita Federal. E agora, em 2024, cerca de 800 milionários vão deixar o Brasil neste ano, segundo pesquisa. E aí a gente teve aqui mais de 3.800 likes, mais de 600 comentários. Eu quero saber de você, cara. O que você acha? Para onde é que está indo o nosso país com todo esse movimento desse governo? Bom, já trouxe algumas informações aqui nesse nosso bate-papo. Todo mundo já sabe que o nosso bate-papo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, eu só dei o start para a gente dar prosseguimento à nossa conversa aqui embaixo no campo dos comentários. Deixa o seu comentário, eu quero saber o que você acha disso tudo. É muito importante que você dê corpo aqui, trazendo a sua opinião. É importante também que você compartilhe esse conteúdo com mais pessoas. Cara, se você acredita que mais pessoas precisam ter acesso a essas informações e você acabou de ter acesso, então compartilha com o seu amigo, com a sua amiga, no grupo do WhatsApp, no grupo do Facebook, compartilha com geral. E se você gostou aqui do nosso bate-papo, deixa o seu like e aproveite para se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço e a gente se vê agora no nosso próximo bate-papo que eu prometi lá no início, né?